Glória a Jesus, mais uma vez estou entrando na sua casa e hoje eu trouxe um tema muito interessante. É daquele livro do pastor Marcelo Aguiar, A Psicologia da Alma. Esse livro é maravilhoso e esse tema que ele fala sobre o sono da alma. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 13 ao 16, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. A alma pode adormecer. E há muitos filhos de Deus que estão dormindo espiritualmente, por ignorância, por negligência, por acomodação, por superficialidade da sua fé, ou ainda por puro mundanismo. Sim, os crentes sonolentos ficam desatentos às coisas de Deus e são incapazes de enxergar as realidades sobrenaturais à sua volta. Eles não percebem as bênçãos celestes, a vontade do Mestre, as oportunidades espirituais. Eles não percebem os cuidados divinos, as ameaças que o tentador faz contra nós. Não é à toa que a Bíblia relata muitos casos de pessoas que dormiram e pagaram caro por isso. Por exemplo, Sansão dormiu e foi traído por Dalila, capturado pelos filisteus. Temos outro, muito clássico, Jonas dormiu e quando acordou o navio em que viajava estava afundando, por causa da sua desobediência a Deus. Só vou citar estes dois exemplos, mas nós temos Cícera, Eutico, Esbozete e outros exemplos que a própria história secular nos conta. É importante sabermos, termos consciência de nosso estado, se estamos dormindo ou acordados. Se pensarmos fisicamente, para o nosso corpo e mente, dormir é uma bênção. É necessário e muito saudável. Uma boa noite de sono faz maravilhas para o nosso organismo. Eu costumo dizer que o sono é remédio, mas para a nossa alma, no entanto, o sono é desastroso. O autor de Efésios diz assim: desperta tu que dormes. Jesus ainda disse aos seus discípulos em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Há alguns sintomas que identificam a frieza espiritual. Por exemplo, a acomodação, a satisfação com o que já somos, a ausência de querer melhorar, de crescer espiritualmente. Aí a alma pega no sono e desaparecem o entusiasmo, o idealismo, a alegria, o vigor da nossa fé. Minha amada, será que a sua alma não anda meio sonolenta? Se você não testemunha, não frequenta os cultos, não tem prazer na leitura bíblica, foge da oração, não contribui com missões, é tempo de despertar. Quando abandonamos nosso primeiro amor, foge de nós também a alegria da salvação. A vida espiritual fica sem brilho, sem gosto, e começamos a procurar alguma experiência marcante que nos restitua o entusiasmo e não enxergamos que está na nossa frente, no culto, na palavra, na comunhão entre os irmãos, no servir. Tem uma história que retrata bem isso. É sobre aquela senhorinha, que começou a brigar com todos de casa, porque ela não achava seus óculos. Ela alvoroçou toda a família. De repente, alguém parou e olhou para a vozinha e começou a rir. Por quê? Os óculos dela estavam sob a cabeça. É isto que acontece quando a alma dorme. Não conseguimos encontrar alegria e realização na nossa igreja. E vamos procurar lá fora, como se o problema fosse a igreja. Não é que Deus não esteja agindo, mas não conseguimos enxergar o que Ele está realizando diante do nosso nariz. Afinal, estamos dormindo. Quando dormimos, deixamos de crescer.
afastamo-nos de Deus, acomodamo-nos com o mundo. Levanta-te de entre os mortos, foi o texto. O sono da alma nos coloca no meio de defuntos, junto com os que não têm vida. O sono da alma nos põe na companhia, nos gostos, nos gestos, nas emoções de quem está morto. Nos esfriamos parecendo defunto. O fruto do Espírito já não nos atrai e as obras da carne passam a ser mais interessantes. Quem já teve Covid sabe muito bem o que é não ter paladar. Deve ser horrível. O sono da alma anestesia nosso paladar espiritual. E tudo o que diz respeito a Deus passa a ficar sem gosto, passa a ficar sem graça. Estamos vivendo hoje de um cristianismo meio morto, sem gosto, sem sensibilidade, sem coração, sem tempero, sem lutas e sem compromissos. A santidade, o sacrifício e o testemunho andam fora de moda. Estamos vivendo um evangelho de comodidade, de inatividade, de funerária. Reflita um pouco. Há quanto tempo você não sente o Senhor operar um milagre na sua vida? Porque Ele não tem agido tão poderosamente quanto poderia. Deus não mudou, mas existe uma condição para que Ele haja. Sua santificação. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Foi o que Josué disse ao povo de Israel. Quando despertarmos e nos santificarmos, os milagres e as maravilhas de Deus serão uma rotina na nossa vida, serão a regra e não a exceção. Acorde, meu irmão, Jesus tem muitas bênçãos e você está perdendo. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Quando dormimos, desenvolvemos um conceito errado de nós mesmos. E quanto mais longe do Senhor, temos a ilusão de que somos perfeitos, de que nada há de errado conosco. Achamos que se existem culpados são os outros, não nós. O que acontece é que quanto mais longe o homem está de Deus, mais justo ele se sente. Mas quando desfrutamos da intimidade divina, sua luz revela aspectos da nossa vida que precisamos modificar. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e exclamou: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Entendeu? Ele viu a glória de Deus, então ele se viu o quanto ele era pecador. Pedro, depois da pesca maravilhosa que se operou mediante a presença de Jesus, Pedro prostrou-se aos pés do mestre, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A proximidade do Senhor deixou Pedro e Isaías mais conscientes. Entendeu? Mais conscientes da sua condição, de seus pecados, de suas falhas, de suas necessidades espirituais. A luz divina, a presença de Jesus mais perto, tornou seu próprio coração mais visível a eles mesmos. Deus nos fala pacientemente através da palavra, através de algum livro, de alguma música, de algum testemunho. Eu acredito que é Deus falando com você, eu tenho certeza, eu falando aqui. Você ter ligado a televisão nesse momento e parar para me ouvir, é Deus gritando no teu ouvido, nos convidando, te convidando a despertar. Mas alguns se fazem de surdos, outros endurecidos, se irritam porque Deus está perturbando o seu sono. João 33,14 diz assim: pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Você entendeu? Esse outro modo de Deus é muito sério. Ele fala através de um acidente.
de uma doença, dificuldade financeira? Como você prefere ser acordado? Vença o sono da alma hoje, antes que este sono te vença. Que o Senhor Jesus, que está aqui dizendo para você, não perca a oportunidade. Dobre o joelho agora. Peça misericórdia, reconheça que você está dormindo. Ouça a voz do Senhor enquanto Ele está falando manso com você. Não espere Ele ter que te falar de novo, porque Ele vai usar outros métodos. E é triste quando Ele precisa gritar no ouvido do homem e da mulher para ser ouvido e ser atendido. E sabe de uma coisa? O amor dele é tão grande que Ele vai gritar no teu ouvido, porque Ele não quer te perder. Que Deus te abençoe.